Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos continuar aqui a leitura da carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e essa aqui é a segunda carta, tá certo? Lembrando que não é para tirar a sua fé e a sua maneira que o teu líder religioso te ensinou a ler a Bíblia, um versinho aqui, outro lá, outro acolá, outro aqui, para dar a ideia de uma doutrina. Não, eu já fiz isso durante 20 anos e ensinava as pessoas a fazerem isso. Não, hoje eu não faço mais isso. Hoje eu faço igual o Cristo, ler linearmente. Então é isso que nós estamos fazendo aqui com os evangelhos e todas as cartas, tá certo? E essa segunda carta aos Tessalonicenses é quase uma despedida que Paulo está fazendo àquelas pessoas lá, tá certo? É uma carta pequena, vamos lê-la, vamos deixá-la toda aqui nesse vídeo. E o foco disso tudo é: Paulo pede para alguém em todas as regiões onde ele passou para construir templo, ficar com aqueles rituais? Não, não fez isso. Até agora não. Vamos ver se na segunda carta aqui, na despedida e algumas orientações, ele pede para alguém construir templo, tá certo? Vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, às pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo em Tessalônica, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez Paulo aqui se demonstrando não trinitário, porque o Pai é o Deus e o Cristo, o Filho, é o Senhor, tá certo? A vocês graça e paz da parte de Deus Pai. Então Deus, quem é o Deus aqui? É o Pai. E quem é o Senhor? Jesus Cristo. Vamos lá. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em você entre as pessoas que aceitaram a doutrina de Cristo, de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Vamos lá. Então, por causa do que Paulo, Timóteo e tudo mais se gloria aquelas pessoas que aceitaram a doutrina de Cristo lá em Tessalônica? Por causa do quê? Porque eles construíram um templo gigantesco, agora ali tem tanque batismal, tem pessoas cantando hino, batendo palma, levantando a mão e dando, oh glórias, cumprimentando o irmão, oh irmão tal, dando bom sábado, bom domingo, oh vamos para a classe dos professores, vamos fazer a escola sabatina, a escola dominical. É por isso? Vamos ver aqui, ó, no verso 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que vocês têm uns pelos outros. Amem-se uns aos outros como Cristo nos amou. É por isso que Paulo se gloria naquelas pessoas, porque eles se amam, não porque constroem templos e trazem pessoas para serem membros daquela igreja ou daquele templo. Verso 5. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos de seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos. Vamos lá, vamos ler de novo, porque eu li e não senti sentido no que eu li. Vamos lá. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra
todo bom propósito e toda obra que precede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de Deus, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja que nesse primeiro capítulo aqui da segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo então está feliz por aquelas pessoas demonstrarem amor um com os outros, não porque se tornaram donos de templos ou frequentadores de templos. E também não vimos Paulo pedindo para ninguém construir esse tipo de coisa. Vamos lá, vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu... Vamos ler de novo. E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Vamos lá. Presta bem atenção aqui. A vinda desse perverso, porque há de vir alguém que se assentará no trono de Deus ou no santuário de Deus, se fazendo como Deus e objeto de adoração. Este que há de vir é segundo a ação de Satanás, segundo Paulo. Presta bem atenção nisso, vamos continuar lendo. Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitam o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Bom, o que dá para entender aqui? Então, por esta razão, Deus vai enviar um poder sedutor. Mas Paulo está dizendo que esse poder sedutor é segundo a ação de Satanás. Como que é isso? E agora, como é que você explica isso para mim? Eu vou explicar para você. Por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados. Todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. É fácil de te explicar e eu vou te explicar agora. Lá no meu canal tem uma série de vídeos que o título é Verdades que Nunca Vão Te Contar. Ali você vai aprender o que significa isso que Paulo está falando. Tá certo? Porque aqui, um verso anterior, Paulo diz que esse poder sedutor será segundo a ação de Satanás. E aqui, Paulo está dizendo que, por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor. Quem é que envia? É Satanás ou é Deus? Tá certo? Vamos lá. Verso 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Uma coisa aqui que me preocupa quando Paulo diz assim, que para as pessoas lá de Tessalônica se apegarem às tradições. As tradições. Isso para mim é muito perigoso, porque as tradições que Paulo passa para uma determinada cultura podem não servir para essa cultura. Tá certo? Mas até agora, tudo que Paulo vem passando, mesmo sendo tradições,
está dentro do contexto do novo mandamento que o Cristo deixou para todos aqueles que querem ser seus discípulos, tá certo? Vamos lá. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Vejam, terminamos aqui então a segunda carta que Paulo escreve aos Tessalônicos, aos Tessalonicenses, e ainda nada de pedir para pessoas construírem templos, igrejas de alvenaria e ficarem enfiados ali dentro. Vamos para o capítulo 3, o último capítulo dessa carta, dessa segunda carta. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor, porque vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhe ordenamos. O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Qual é a tradição aqui? Olha, todo mundo tem que trabalhar, amigão. Os irmãos ali que estavam propagando também a doutrina do Cristo para outros, não podia ficar sem trabalhar encostado nas pessoas, achando que as pessoas devem sustentá-los e dar o que comer para eles. Paulo está falando para se afastarem desses irmãos. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito. Lembra lá em Corinto que ele escreve sobre isso? Nós falamos sobre isso, certo? Vamos lá. Não porque não tivemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. E dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Terminamos aqui então a segunda carta aos Tessalonicenses, e nada de Paulo pedir para alguém construir templo e ficar enfiado dentro dele. Tá certo? Legal que você veio até aqui. Vamos esperar aí o próximo vídeo, que é sobre a primeira carta a Timóteo. Tá certo? Um abraço e até lá.